Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 475 da biografia São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no final do capítulo 37, que narra a vida do santo de 1773 a 1775. Seu último capítulo. Paulo parecia dominar a idade e os achaques. Ocupou-se da congregação, especialmente da observância regular, até os últimos instantes da vida. A bula de aprovação, a pedido do santo, na bula de aprovação, a pedido do santo, Clemente XIV facultara modificar-se as santas regras nos pontos em que o tempo e a experiência o aconselhassem. O venerando ancião, imploradas as luzes do alto e assistência dos santos, particularmente dos fundadores de ordens religiosas, pôs-se a revisá-las, meditando-as ponto por ponto. Aconselhava-se outro sim com os religiosos mais antigos. Estava para reunir-se o capítulo geral. Ciente de que em breve deixaria os amados filhos, convocou não somente aos padres capitulares, mas a todos os superiores da congregação. Desejava deixar-lhes as últimas recomendações para o bom governo do Instituto e consultá-los a respeito das alterações a serem introduzidas nas regras, a fim de fixar definitivamente os limites da observância, podendo-se assim responder a futuros reformadores. Abre aspas, ne transgrediares terminus antiquos quos possuerunt patres tui. Não ultrapasses os limites antigos traçados pelos teus superiores. Provérbios 22, 28. Antes de iniciar-se o capítulo, conferenciou com cada superior em particular, dirigindo-lhes salutares admoestações, recomendando-lhes, sobretudo, a máxima caridade para com os seus irmãos e muito empenho na vida religiosa. Solicitou orações fervorosas a todos os capitulares, a fim de que Nosso Senhor escolhesse um superior geral conforme o seu coração. Coração com letra maiúscula, né? Paulo não podia ser reeleito, pois a isso se opunham as constituições. Aliás, seu maior desejo era depor o peso do governo, a fim de preparar-se para comparecer ante o tribunal de Nosso Senhor. Ao saber, porém, que já haviam obtido dispensa para poderem confirmá-lo no cargo, apressou-se em apresentar-lhes a absoluta impossibilidade em que se achava de aceitar o superiorato da congregação. Tratava-se de questão de consciência, acrescentou o venerando ancião. Como, porém, jamais agia por suas próprias luzes, consultou o confessor, que, para tranquilizá-lo, aconselhou, caso o reelegessem, a expor candidamente os motivos que o obrigavam a recusar, colocando-se em seguida nas mãos dos padres capitulares, cuja deliberação seria a expressa vontade de Deus. Aceitou o conselho com a docilidade de uma criança. Apresentou-se à aula capitular com uma corda ao pescoço, chorando como se merecesse o cadafalso.
acusou-se das faltas que julgara haver cometido no governo do Instituto, solicitando perdão a Deus e aos capitulares, a penitência proporcionada às culpas cometidas. Ninguém conseguiu reter as lágrimas. No primeiro escrutínio, foi reeleito por unanimidade de votos. Ao conhecer o resultado da eleição, quase desmaiou. À renúncia, por incapacidade absoluta e por razões de consciência, responderam os capitulares haverem também agido por consciência e que a unidade de votos revelava claramente a santíssima vontade de Nosso Senhor. Recusar era ir de encontro ao divino beneplácito. Paulo submeteu-se. Ao som festivo dos sinos, dirigiu-se à comunidade à sala capitular, a fim de prestar obediência e homenagear o eleito do Senhor. O santo pronunciava comovente discurso, começando por essas palavras: Aflige-me, meus irmãos, a vossa desgraça. Desenvolvendo a ideia com acentos de profundíssima humildade. Por último, abençoou a todos, ajoelhados a seus pés. Concluído o capítulo, reuniu novamente os capitulares, propôs-lhe a revisão de alguns pontos das regras, dizendo que aceitava sugestões baseadas na experiência. A exortação final foi a respeito da harmonia e da caridade que deveriam reinar em nossas comunidades, bem como sobre o recolhimento interior, não deixando de recomendar a doçura por parte dos superiores. As regras, assim modificadas, foram apresentadas ao Santo Padre, o qual, após maduro exame por parte dos cardeais Delle Lanzi e Zelada, publicou uma bula em que, mencionando as aprovações de seus predecessores, Bento XIV e Clemente XIV, confirmava integralmente as ditas regras, sancionando as modificações introduzidas e enriquecendo o Instituto de muitas mercês e privilégio. Essa preciosa bula, Pleclara Virtutum, data de 15 de setembro de 1775, primeiro ano do glorioso pontificado de Pio VI. Então, aqui termina o capítulo, né, que nós lemos quase todo no nosso encontro anterior, e vamos começar aqui o capítulo 38, ano de 1775. Perfil do santo. Poucos meses de vida restavam ao nosso santo. Tudo o prenunciava. Aliás, havia muito, ele já não vivia na terra. Em breve estaríamos órfãos, como filhos desolados, com os olhos fitos no pai moribundo, a fim de gravar-lhe as feições no coração. Contemplemos pela última vez essa nobre figura, este santo de partida para a eternidade. Em Paulo da Cruz uniam-se maravilhosamente os dons da natureza e da graça. Dotes naturais. Grave, majestoso e cortês a um tempo, inspirava confiança, incutia respeito, atraindo para Deus os corações. De sua pessoa exalava-se como um perfume de piedade que excitava devoção. Tudo nele respirava harmonia. Porte esbelto, compleição robusta, sensibilidade, amabilidade, distinção e encanto. Fronte espaçosa, olhar vivo e penetrante, de onde, no púlpito, jorravam relâmpagos, suavizados, contudo, pela bondade e pela modéstia. Voz sonora e insinuante, passo majestoso. Possuía alma ardente e nobre, inteligência lúcida, vasta e profunda, memória fiel, vontade resoluta e perseverante, coração terno, sincero e generoso. Clemente XIV, ainda cardeal, ao vê-lo pela primeira vez,
admirado, exclama: encontrei no Padre Paulo um homem talhado à antiga. Com efeito, pertencia à família das grandes pessoas. A Igreja, juiz infalível, colocou ao lado dos grandes legisladores monásticos, sob cujas frontes o gênio funde seu brilho com os esplendores da santidade. Os Elias, as Teresas, os Bentos, os Domingos, os Franciscos de Assis, os Inácios, etc. A vivacidade e a paciência, a força e a doçura, a prudência e a simplicidade, numa palavra, qualidades as mais opostas, associavam-se em alto grau em Paulo da Cruz. Preparara Deus essa natureza para a missão a que a destinara. De que necessita, com efeito, um fundador, especialmente em época de implacável guerra contra as ordens religiosas. Temperamento possante, a que nada conseguia desalentar, nem as dificuldades do empreendimento, nem o ardor de incessantes combates, nem mesmo o tempo que é necessário saber esperar. A vida de São Paulo da Cruz é continuada a série das mais heróicas virtudes. Este belo astro, desde o seu nascer, lançou vivo esplendor e na trajetória de sua existência aumentou sempre de brilho, sem um eclipse sequer. Vamos agora reunir alguns raios esparsos de suas mais belas virtudes. A fé, firme e profunda, jamais se lhe abalou. Era o segredo de seu poder sobre as pessoas e os demônios. Era a poderosa alavanca com que alçava o mundo e, de certo modo, obrigava a Deus a operar milagres. Dizia frequentemente invejar os mártires. Anelava com eles selar a fé com seu próprio sangue. As palavras, os atos, a própria vida, tudo em Paulo da Cruz repousava na fé. Fé pura, fé simples. Guiai-vos pela fé, era uma de suas máximas. Oh, como admiro as pessoas que andam em pura fé e se abandonam totalmente às mãos de Deus. Efeito de sua fé era viver continuamente com o coração no céu, considerando-se peregrino na terra. Exclamou certa vez em conversas com os religiosos, abre aspas, não posso compreender a simples possibilidade de não pensar sempre em Deus. Fecha aspas. Tomou a mão de um religioso e prosseguiu, abre aspas. Essa pele é sua, não é verdade? Essas mãos, esses nervos, estes braços são seus, não é verdade? Sim, não há dúvida, pois estão unidos ao seu corpo. No entanto, há alguma coisa mais certa do que isso. É Deus habitar em seu coração. Isso é verdade de fé. Ao passo que, pertencer-lhe este braço, podemos pô-lo em dúvida, por ser falível o sentido do tato. Fecha aspas. Ouçamo-lo ainda, abre aspas. Vós sois o templo de Deus vivo. Visitai a miúde este santuário interior. Vede se as lâmpadas estão acesas. Fecha aspas. Entendia por lâmpadas a fé, a esperança e a caridade. E sorrindo, abre aspas, permanecei em vossa cela. Ide à vossa cela. Fecha aspas. Por vezes perguntava, abre aspas,
Como está em sua cela? E explicava: sua cela é o seu coração, e a sua alma é templo do Deus vivo. Lá ele habita pela fé. Dizia ademais, abre aspas, pela presença habitual de Deus, reza-se 24 horas por dia. Fecha aspas. Tudo, já o dissemos, o elevava para Deus. Antes da aprovação das regras, jamais usou chapéu, pelo respeito que nutria a infinita majestade de Deus. Quando o Santo Padre obrigou-o a usá-lo, Paulo se descobria ao falar com pessoas piedosas, considerando-as templos do Espírito Santo. Vigiava escrupulosamente a pureza de doutrina das nossas escolas. Quando se estudava o tratado da predestinação, maior era a sua solicitude. Abre aspas. Frequentemente nos interrogava sobre essa matéria, fecha aspas, diz um religioso, temendo sutilezas contrárias ao dogma. Ele explicava: conheci alguns clérigos que, ao estudarem esse tratado, caíam em temores e excessivas perplexidades. Deve ser, eu não sei se é, mas deve ser o texto de São Tomás de Aquino, né? Mas eu não sei aqui o que é esse tratado, né, dele, que eles estudavam, né? Mas vamos lá. Conheci alguns clérigos que, ao estudarem esse tratado, caíam em temores e excessivas perplexidades. Vinham ao meu encontro, muito aflitos, e eu lhes dizia: Qui bona gerunt, ibunt in vitam eterna, qui vero mala in neginem aeternum, ec est fides catholica. Os que praticam o bem irão para a vida eterna. Ao contrário, os que praticam o mal irão para o fogo eterno. É esta a fé católica. Aqui tem, entre parênteses, símbolo de Santo Atanásio. Com essas palavras, dissipareis, como eles, todas as inquietações e perplexidades do espírito. Então, essa aqui é uma aulazinha, né, de São Paulo da Cruz, né? A fim de preservar os religiosos de doutrinas suspeitas, prescreveu nas regras a incontestável doutrina do angélico doutor Santo Tomás de Aquino. Provavelmente, então, esse texto é do Santo Tomás de Aquino, né? Salvo as tentações que o assaltaram na juventude, não mais teve uma dúvida contra a fé. De onde o respeito e o amor que votava a Santa Igreja Católica, seu chefe, o Vigário de Cristo. Por especial disposição da providência, manifestaram-lhe os soberanos pontífices ilimitado afeto. Suas orações em favor do Santo Padre eram fervorosas e contínuas, ordenando, ademais, que se recitassem diariamente, em todos os retiros, as ladainhas dos santos com a oração pelo Papa. Ao ouvir pronunciar o nome do pontífice, inclinava a cabeça, recolhia-se e acrescentava, abre aspas, falais do Papa, isto é, do Vigário de Jesus Cristo, fecha aspas. Estava firmemente persuadido de que as orações do Santo Padre são eficacíssimas. Oh, exclamava, quão agradáveis devem ser a Deus tais orações. Ao considerar as perseguições da igreja, lamentava-se e, com a indignação do filho que vê ultrajada sua mãe, exclamava chorando: como sinto as angústias da Santa Igreja, nossa mãe. Suas tribulações transpassam-se cruelmente o coração. Sim, porque me glorio de ser verdadeiro filho da Santa Igreja. Um espinho, antes,
Um feixe de espinhos despedaça-me o coração. Ao ter conhecimento destas funestas notícias, proverá Deus terminassem aqui, mas não terminarão aqui os atuais castigos. Fecha aspas, né? Aqui outra frase dele, né? Sede magnânimos, meus queridos filhos, escreveu aos religiosos, e lembrai-vos de que devemos caminhar pelas pegadas de Jesus crucificado. Fecha aspas. A austeridade de sua fé era acompanhada de certa simplicidade cândida e afetuosa, que se manifestava principalmente na celebração dos divinos mistérios. Na véspera do Natal, quando cantava o martirológio, a voz se lhe afogava em lágrimas. À noite, antes das matinas, levava o menino Jesus, colocado em pequeno berço, processionalmente pelo retiro, acompanhado dos religiosos, entoando hinos ao Deus recém-nascido. Comprazia-se em contemplar o Todo-Poderoso, a bondade infinita, a sabedoria divina, envolto em pobres paninhos. Os gemidos, o recolhimento, a fé e a caridade de Paulo faziam com que os religiosos olvidassem por completo o mundo e se abismassem naquele mistério de amor. Escreveu: um Deus menino, um Deus envolto em pobres faixas, um Deus reclinado sob um punhado de feno e entre dois animais. Quem recusará a humilhação? Quem recusará submeter-se às criaturas por amor de Deus? Quem se atreverá a queixar-se? Quem não guardará silêncio interior e exterior nas tribulações? O grande pensamento, o pensamento universal, único, que penetrou, que animou e absorveu a vida toda de Paulo da Cruz, o pensamento que conservou o perfume de sua inocência batismal, que lhe coroou de triunfos os combates da juventude, que lhe fecundou os labores do apostolado e o manteve nas austeridades do claustro e do deserto, o pensamento que, em suma, lhe consagrará o ocaso da vida e a última agonia, comunicando à alma as transfigurações da glória, será o pensamento na sagrada paixão e morte de Jesus. O assunto é inesgotável. Seriam necessários volumes para desenvolvê-lo cabalmente. Resumindo, diremos que a vida do nosso santo oferece-nos uma das vivas imagens de Jesus crucificado, com suas tristezas, angústias, flagelação, coroação de espinhos, fel, vinagre, perseguição dos homens, ódio dos demônios, agonias do horto das oliveiras, desolações do Calvário. Para conseguir essa semelhança, entregou-se Paulo a todos os trabalhos e sofrimentos, superando seu amor todas as dores. Lembra-me, diz uma testemunha, provavelmente dos processos, né, de canonização, de beatificação e canonização, né? Lembra-me, diz uma testemunha, que perplexo por seu modo de vida, lhe perguntei: Padre Paulo, como pode suportar tais rigores? Respondeu-me: Deus sofreu tanto por mim, não é demais que eu faça alguma coisa por seu amor. Encontrava a paixão na Sagrada Eucaristia, memorial perene do sacrifício do Calvário, através do tempo e do espaço. Visitava continuamente a Jesus sacramentado e seu desejo era permanecer para sempre
diante do tabernáculo, como os anjos no paraíso, ou consumir-se de amor, como se consome a lâmpada do santuário. Na velhice, fazia-se transportar ao altar do Santíssimo, durante a adoração das 40 horas, na Basílica do Santo João e Paulo. Ia de manhã à tribuna, fechava-se a chave e não atendia ninguém. Certa vez, desejando falar-lhe, pessoa de muita distinção, atreveu-se o porteiro a avisá-lo. Abre aspas. Não é tempo de falar com as criaturas, respondeu Santo Sião. Quando o proprietário da casa, o Senhor dos Senhores, o soberano do universo, está em seu trono. Fecha aspas. Descobria, por atração secreta, onde se achava o Santíssimo Sacramento. Um ímpio que cometera horrível sacrilégio viera entregar-lhe a hóstia consagrada. Imediatamente percebeu a presença de seu Deus, Jesus, exultou nas mãos do fiel servo. Na quinta-feira santa, conservava consigo a chave do Santo Sepulcro. Colocava-a no pescoço, beijava-a com devoção e dizia: Esta é a chave do meu tesouro, do meu bem, do meu Deus. Paulo amava também a Santíssima Virgem com ternura. Maria o salvara das águas do Olba. Naquele milagre, né? Quando criança, Maria gerou, por assim dizer, a vida divina. Maria foi a verdadeira fundadora do Instituto da Paixão. As solenidades em honra de Maria eram-lhe renovação de entusiasmo. Preparava-se para festejá-las com fervorosas novenas. Acreditava que a Santíssima Virgem fora concebida imaculada, embora essa verdade não fosse ainda dogma de fé. Julgar-me-ia feliz, exclamava, em derramar meu sangue para defender a Imaculada Conceição. Estou certo de que daria muita glória à nossa augusta rainha. O nascimento de Maria arrebatava-o de amor. Ficava extático ao contemplar o grande coração de Nossa Senhora Menina, que depois do coração de Jesus, Rei de todos os corações, desde pequenina, amava mais a Deus do que a todos os anjos e santos reunidos. Já descrevemos os transportes com que celebrava a festa da apresentação, lembrança jubilosa de sua consagração a Deus. Para a festa da Assunção, preparava-se com a quaresma de Nossa Senhora. Durante 40 dias, abstinha-se de frutas. Mesmo convalescente, quando o estômago aceitava apenas esse alimento, ninguém, nem sequer os médicos, conseguia fazê-lo dispensar-se dessa mortificação. Vede, dizia com graça encantadora, eu sou como aquele famoso chefe de ladrões que não comia carne às terças-feiras, por ser dia consagrado a Santo Antônio, sem deixar, no entanto, de cometer homicídios nesse dia. Sua maior devoção, porém, depois da paixão de Jesus, era para com Nossa Senhora das Dores. Propagava-se com o mesmo zelo a paixão do Filho e as dores de Maria. E as dores da mãe, né? Se vos dirigis a Jesus crucificado, dizia, aí encontrareis Maria. Onde está a Divina Mãe? Lá estará o Filho. Por vezes, ideava comovente diálogo
de amor entre mãe e filho, enternecendo profundamente o auditório. Comparava as dores do filho e da mãe a dois mares de mútua comunicação. A dor de Maria é como o Mediterrâneo, porque está escrito: vossa dor é grande como o mar. Daqui se passa a outro mar, e este sem limites, a paixão de Nosso Senhor. É ali que a pessoa se enriquece, colhendo as preciosíssimas pérolas das virtudes de Jesus e Maria. Para ele, a mais intensa dor da Santíssima Virgem foi receber nos braços o corpo inanimado de Jesus, e acrescentava que Nossa Senhora, imersa nessa dor, aparecera a alguém, entre aspas, mostrando no rosto os vestígios da morte. Tanto a transfigurava o sofrimento. Esse alguém era o próprio Paulo. Conversando com um sacerdote sobre a paixão do Salvador e as dores de Maria, tirou da manga pequena imagem de Nossa Senhora das Dores, obra de excelente artista, dizendo-lhe, abre aspas, toma, eu lhe a dou. Saiba, contudo, que Maria não aparece aqui em toda a intensidade de sua dor. Eu a vi muito mais angustiada e abatida sob o peso da aflição. Conserva-se essa imagem no mosteiro das Carmelitas de Vetrala. Pouco antes da morte, estava Paulo dando as devidas ações de graças da Santa Missa, quando lhe apareceu Maria. O coração traspassado de aguda espada, com os olhos inundados de lágrimas. Falou-lhe das angústias de seu coração, em termos tão comoventes que se teria enternecido um coração de pedra. Fez-lhe compreender que atrocíssimas foram as suas dores, pelo ardor de sua caridade e pela grandeza de seu espírito, capaz de abranger um oceano de sofrimento. Queixou-se da falsa devoção dos que pretendem ser seus servos, ofendendo gravemente ao seu divino Filho. Em seguida, a Mãe de Misericórdia, desejando salvar a um pobre sacerdote, revelou a Paulo o seu miserável estado. Quando esse ministro de Deus veio visitá-lo, ouviu dos lábios do santo essas terríveis palavras. Ah, tendes aos meus olhos a fealdade do demônio. Fecha aspas. A graça, porém, já operara. Confuso e arrependido, lançou-se o pecador aos pés do servo de Deus. Paulo honrava com culto especial ao anjo de sua guarda e ao arcanjo São Miguel, protetor da nossa congregação, a São José, casto esposo da Virgem e grande mestre da vida interior, a São Pedro, príncipe dos apóstolos, a São Paulo, valoroso campeão das glórias da cruz, a São Lucas, modelo de mortificação, e a São Francisco de Assis, em quem o amor gravara visivelmente as chagas de Jesus. Nutria particular devoção a Santa Maria Madalena, que afirmava foi a que mais amou a Deus, depois da Santíssima Virgem. A Santa Teresa, em cuja celestial doutrina muito se comprazia. E a Santa Catarina de Gênova, prodígio do amor divino. Tinha outro sim, profunda veneração às santas relíquias, vasos de barro, não há dúvida, mas impregnados de celestiais virtudes.
abre aspas, membros vivos de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo, fecha aspas. O capítulo ainda segue com muitas outras características, né, de nosso santo. Eu vou parar por aqui, já estamos adiantados aqui na hora, e nos próximos encontros nós vamos lendo. Que beleza, né? Que beleza. Sabermos isso de nosso santo aqui, né? É uma viagem aqui na sua vida cotidiana, nas suas devoções, né? Nos seus santos de devoção particular, né? Nas suas práticas de devoção a Nossa Senhora, né? Que coisa linda, né? E aqui, quem acompanhou, né? A leitura do livro do padre Frederick William Faber, né? Ao Pé da Cruz, que fizemos numa quaresma, que eu já não lembro mais qual que foi, eu acho que foi a quaresma do ano passado. Eu queria dizer, eu queria só comentar muito rapidamente, né? Uma ideia que o Padre Paulo expressa aqui, que é a mesma ideia que Padre Faber também desenvolve no livro dele. Então, Maria, né, apareceu-lhe, apareceu para o Padre Paulo, né, e o nosso biógrafo está descrevendo, né, falou-lhe das angústias de seu coração, do próprio coração de Maria, né, em termos tão comoventes que se teria enternecido um coração de pedra. Fez-lhe compreender que atrocíssimas foram as suas dores, pelo ardor de sua caridade e pela grandeza de seu espírito, capaz de abranger um oceano de sofrimento, né? Que é a mesma ideia, né, do padre Faber, ao nos dizer, ao nos contar, né, como foram os sofrimentos da Mãe de Deus, né? E justamente foram grandes assim por causa da grandeza e da profundidade do seu espírito, né? E da clareza da luz que iluminava a sua consciência, né? A sua alma, né? A clareza do seu intelecto, né? E é por isso que ela sofreu tanto, né? Porque o seu intelecto era pura luz, né? E isso é que uma das coisas que a fez sofrer muito, né? E que beleza a devoção, né? Que São Paulo da Cruz tinha Nossa Senhora, né? E como ela acumulava, né? São Paulo enfim, de amor também, né? Imagino as visões que ele já teve, mas só essa visão, né? Da dor última dela, que foi tomar o filho nos braços, já morto, né? É uma coisa extraordinária, né? É curioso porque é sempre muito mais terno, né? Para nós, né? Ou pelo menos para mim, né? Ler a descrição do amor desses santos, né? Aqui nós estamos lendo São Paulo da Cruz, né? É sempre muito mais terno, muito mais
é, hum, emocionante, eu diria assim, mas emocionante é um termo mais de baixo nível. Mas a ternura é muito mais intensa para mim na descrição desses arroubos de São Paulo da Cruz em relação a Nossa Senhora, do que mesmo ao Nosso Senhor, né? Porque deve ser assim, né? A mãe é sempre mais ternura, mais carinho, mais proteção, mais abraço, mais, enfim. E é muito bonito a gente ver, né, essa relação, né, de São Paulo da Cruz com a mãe de Nosso Senhor, né? E obviamente a maior devoção dele teria que ser a Nossa Senhora das Dores, né? Porque ele era o, o, o santo da cruz, né? Então não tinha outra forma, né? É uma beleza isso aqui. Mas eu queria dar tempo para vocês, se tiverem alguma observação ou comentário a fazer. O professor, só de curiosidade aqui, eu fui olhar, ano passado a gente leu Foi o Inferno, do Monsenhor de Segui. Ao pé da cruz nós lemos em 23. Nossa Senhora, 2023. o tempo passa, hein? O tempo passa. Tempo boa, passa tipo do trem bala, né, professor? Nossa Senhora. É. Uma beleza aquela leitura, meu Deus. Professor, ali o que o senhor estava falando ali, né, da clareza do intelecto de Nossa Senhora, do sofrimento dela também. A gente vê também no próprio São Paulo da Cruz, né, a mesma coisa. Né? Ele também com o seu intelecto claro, com sua sensibilidade já aguçada, né? Ele consegue perceber isso e também ele consegue expressar isso de uma forma tão clara, tão tocante, né? Talvez seja essa palavra que o senhor estivesse procurando, alguma coisa parecida. Talvez. E que movia as outras pessoas, né? E talvez Nossa Senhora também com essa mesma capacidade, né? O que torna São Paulo também semelhante a Nossa Senhora, né? Uma verdadeira imagem mariana nesse ponto. Que a própria Nossa Senhora, nesse ponto, ela consiga expressar também com clareza essa, né, tornar isso claro, perceptível, exatamente no mesmo no grau real que ela passou por isso. Justamente também por causa dessa capacidade, essa boa capacidade dela, né? O senhor percebe às vezes assim, certas pessoas elas não têm esses dias mesmo eu estava pensando, né? Porque quando chega mais ou menos essa época, eu me ponho a fazer um exame da minha vida sem querer, né? E aí eu fico vendo assim as coisas que antes eu tinha dúvidas, hoje eu tenho certezas, coisas que eu tinha certezas eu tenho certas dúvidas. Bom, mas o fato é que as coisas se tornam mais claras, né? E talvez por aprimoramento aí da alma da gente nessas partes, né? O intelecto e sensibilidade e tudo mais, as coisas também se tornam mais a gente sente mesmo realmente a coisa como ela é, não como a gente achava que fosse, ou não dava muita importância, mas que realmente foi insensibilidade da nossa parte. Mas o fato é que esse aprimoramento realmente leva a isso, né? Então, o que Nossa Senhora sofreu ali, toda essa sensibilidade dela, justamente por ela ter uma noção de tudo isso aí com clareza também, acho que pegou mais pesado nela, né? E nas outras pessoas. A luz que iluminava
O intelecto dela era, Uhum. né? Enfim. E saber mais significa sofrer mais, né? Sim, bastante. Né? Tá, até esses filósofos mesmo falavam, né? Uma pessoa. A gente percebe também o tapado, esse não sofre nada, né, professor? Não. Ele só quer oba-oba, diversão. Se sofre alguma coisa, ele dá um jeito de anestesiar logo a sensibilidade dele, e aí se torna mais bobo, mais idiota mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, essa clareza mental, ela Uhum. traz a compreensão do buraco que a gente está, né? Sim, E no caso de Nossa Senhora, do buraco que a humanidade estava, né? exatamente isso. Que ela estava, E, está e estaria depois, né? e ela expressa isso nas aparições dela, né? Sim. Enfim, depois ela vai aparecendo e vai falando, né? É. Igual aquela da apresentação Nossa Senhora de Salete lá, né? Com a mão na cara e Por, chorando, né? por exemplo, né? Que ela disse Não que não estava é? aguentando mais o braço do filho, né? Pois é, isso lá em meados do século XIX. Agora imagina hoje em dia, como é que deve estar, É, pois é. né? E ali eu acho que dá uma contagem regressiva para que esse braço desça. É. Então a gente vê também, né, a capacidade de se expressar com clareza também, a gente vê que vem de pessoas também com esse aprimoramento, né? A gente vê que as crianças às vezes são confusas, os jovens às vezes são confusos, mas à medida que eles crescem, e isso vai melhorando, né? São realmente sabendo dar nome às Em coisas. alguns vai me piorando, viu, mano? Em É, eu alguns acho que vai ali, piorando, mas... ali, professor, porque é tão ruim e como não progride, aí a pessoa vai ficando mais velha, a gente espera da pessoa mais velha, né? Que a gente já conviveu com gente velha de outros tempos, né? Que que a pessoa se torne mais sábia, se comunique melhor, né? E não, a pessoa vai crescendo, entra a idade adulta e continua com Continua. um modo de expressar pré-histórico, né? Não Meio só de uga-uga expressar, né? ali, Que às vezes a de pessoa agir ela tem também. uma certa ignorância, mas ela tem um Hum, pensamento claro. Então, às vezes, ela hum. expressa um pensamento claro, até com palavras erradas, ou expressões Sim, meio. usa Mas a exatidão, clareza né? tá ali, você nota, fala, pô, essa pessoa percebeu, Sim. né? Mas o problema é a confusão mesmo, né? Que existe hoje É. em dia, né? Nem que seja que ela tenha que se expressar através de um símbolo, né? Igual o senhor falou lá do símbolo É, de Santo Anásio, que é o credo de Santo Anásio. O símbolo é o resumo, o símbolo é resumo. né? Uma Exatamente. imagem, uma parábola, alguma coisa assim, se ela não tiver palavras, pelo menos se ela tiver acesso a isso, pelo menos, e realmente a gente percebe que ela conheceu a coisa, né? Percebeu como Exatamente, ela que é. tá lá dentro, ela só não tem o equipamento intelectual para expressar, mas que tá lá dentro tá a Isso, clareza. Agora, tem outras isso. pessoas que têm o equipamento intelectual e você vê que não tem clareza nenhuma Ah, dentro. tem. Tem aqueles cultos burros, né, Que também. fala só em proparoxítonos, mas só fala Sim. besteira. Só fala besteira. Nossa, tem demais. Aí somos aí os tomistas de escadaria de igreja Exatamente. também, né? Exa- E por falar nisso, professor, eu estou lendo um catecismo de um padre que chama, deve ser que se pronuncia PEG, P-E-G-U-E-S, sobre, resumindo, né, a doutrina de Santo Tomás no catecismo. Muito bom, Legal, esclarece catecismo. certas, não sei se você já teve a oportunidade de ler. Já eu tive. Assim, passei o Nossa, olho, né? Não li com muito atenção, não. bom. Eu É. lembro, eu me propus a ler um capítulo, né, por dia de qualquer catecismo que eu topasse aqui. Aí eu pensei assim, não, agora vou com esse aqui, que ele está fora da estante, ainda tem que arrumar um lugarzinho para colocar ele ali, que está faltando, né? Os que caem da Tá igual a estante, você Disney. fala, vou ler. Já que tá Dou aqui uma no chão, trombada já que tá lá, no caiu. chão, eu vou ler. Isso, aí eu peguei, né? E como explica bem essas coisas, essas coisas da alma, o modo de pensar, de operar no alma humana, no alma Uhum. divino, no alma angelical, como é que as coisas, eu estou nessa parte, né? E como que Deus conduz tudo para o aprimoramento que Ele deseja de cada criatura, é impressionante. E aí a gente vê, né, nessa descrição do santo aí,
a gente começa, a primeira coisa que eu faço, eu começo a me comparar, assim, nossa, que distância que eu tô desse santo. Meu Deus do céu. E o tempo tá curto, né, professor? E cada vez mais curto, hoje ficou mais curto ainda, né? Hoje ficou um pouquinho mais. Né, até não sei se eu me lembrei de agradecer a Nícia, eu agradeço a ela, né, porque eu agradeci ao Vinícius aí, muito obrigado, Nícia, também pela lembrança. Mas a gente poderia, às vezes, um exercício, né, sentar e assim, vamos descrever nessa biografia minha aqui, só essa partezinha aqui. É claro que você está lembrando a biografia para confluir numa coisa dessa, né? Quem que eu sou? Quem eu era? No que eu me tornei? Eu, né, melhorei, Essa comparação piorei? com o Santos, eu vou te falar, viu? Nossa, é um abismo de diferença. É. Né? Essa é uma das partes que é bastante difícil para a gente quando a gente tem o hábito de ler vida de santo, né? É porque a gente fica com um repertório de exemplos de pessoas que viveram a vida correta, que a gente vê o quanto que a nossa vida é Medíocre, né, medíocre, professor? né? Medíocre demais. Por melhores lances que a gente tenha tido de bondade, assim, são coisas esparsas, assim, não é uma coisa constante, né? Consistente o tempo É consistente, todo. coerente, não. É coerente, a falta de coerência muitas vezes, né? Você pendula para um lado, pendula para o outro. As paixões, né? Que a gente se deixa A ser gente dominados, né? tem que ordenar isso tudo aí. Hum. A compreensão disso aí já ajuda bastante. Até, não sei se eu comentei com o senhor que eu cheguei a fazer um mini curso aí, até com o pessoal aí da psicologia tomista aí, dando umas dicas muito interessantes para a gente poder se avaliar melhor, se entender melhor e tomar as atitudes melhores, assim, que a gente possa tomar para poder Corrigir. se corrigir. Como se fosse quase praticamente com umas palestras de retiro, mas muito bem feitas até. Depois eu vou organizar tudo, se eu puder compartilhar isso com as outras pessoas, É eu ótimo. vou, porque Isso aí isso é muito bom. isso serve de reto foguete, né? Pra gente redirecionar a vida. Vai dando Exatamente, aqui redirecionar a vida. a gente vai indo. Isso. Ai, professor, mas era só isso. Muito obrigado. Opa, obrigado Muito você, obrigado a todo Rubens. mundo, obrigado ao senhor também, obrigado a Nícia também, obrigado. Mais alguém tem alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.